E aí, pessoal, sensacional! Galera, na aula de hoje, olha, uma aula especial aqui. Atendendo a pedidos, eu vou ensinar um macete para você diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Pode rasgar a página da gramática, jogar no lixo, porque esta videoaula vai resolver o seu problema. Pessoal, um dos maiores medos, um dos maiores temores é o complemento nominal, mas não tem para que você ter medo. Primeira coisa, lembra disso, o complemento nominal é um termo preposicionado. Todo complemento nominal é sempre um termo preposicionado. E ele é um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um advérbio ou completa o sentido de um substantivo. Mas este substantivo precisa ser um substantivo abstrato. Nunca um substantivo concreto, sempre um substantivo abstrato. Pessoal, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Os homens são insensíveis ao sofrimento. Vamos analisar um pouquinho essa frase? Lembre-se, sempre comece analisando pelo verbo. Afinal de contas, existe lá um versículo na Bíblia que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Lá na Bíblia não tem dizendo, no princípio era um adjetivo, no princípio era um substantivo, não. No princípio era o verbo. Então começa, pelo verbo. São. Os homens são insensíveis ao sofrimento. Quem é que são insensíveis ao sofrimento? Os homens. Os homens nesta frase vai ser o sujeito da oração. E aí eu tenho esse verbo, o verbo ser. Lembra? O verbo ser é um verbo de ligação, acompanhado de insensíveis, que é um predicativo. Mais do que isso, falando sobre classe gramatical, insensíveis é um adjetivo. É uma palavra que dá uma qualidade. Pessoal, e aqui eu tenho ao sofrimento, que é um termo exatamente o quê? Preposicionado. Lembra disso? Complemento nominal é sempre um termo o quê? Preposicionado. Galera, termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, automaticamente é um complemento nominal. Olha a definição. Complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato. Vamos para outro exemplo. Agiram favoravelmente aos alunos. Começa por onde? Começa pelo verbo. Qual é o verbo dessa frase aqui, galera? Agiram. Olha. Quem é que agiu? Eles agiram. O sujeito é indeterminado porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Agora olha bem. Eles agiram favoravelmente aos alunos. Todas as vezes que uma palavra terminar em mente, será um advérbio. Atualmente, provavelmente, lentamente. Terminou em mente, é advérbio. E agora, eu tenho um termo preposicionado que completa o sentido de um advérbio. O termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, complemento nominal. O termo preposicionado que completa o sentido de um advérbio, complemento nominal. Aqui, um outro exemplo. Tenho medo do escuro. Começa pelo verbo. Qual é o verbo? Tenho. Quem é que tem? Eu. O sujeito daqui é um sujeito que está oculto. Eu tenho. Não aparece, mas por causa da terminação do verbo, eu sei quem é o sujeito. Sujeito oculto. Eu tenho o quê? Medo. Pessoal, medo é um substantivo. Concreto ou é abstrato? Claro que é um substantivo abstrato. Para ser um substantivo abstrato, é necessário que dependa de um outro ser para existir. Por exemplo, medo, frio, calor, raiva, amor. Todos esses exemplos dependem de um outro ser para existir. O medo depende de alguém para existir, então é um substantivo abstrato. Vamos esquecer aquela história de substantivo,
Abstrato é aquilo que você não pode nem ver, nem pegar, nem sentir. Num concurso, certa vez, caiu perguntando se Deus era concreto ou era abstrato, e muita gente errou essa questão em virtude do fato de achar que Deus, porque você nem vê, nem pega, nem sente, era substantivo abstrato. E não era. Era concreto, porque Deus não depende de outro ser para existir. E aqui não vamos falar de filosofia, será que Deus existe, não existe? Sejam seres reais ou seres irreais, não importa. Se não depender de outro ser para existir, é substantivo concreto. Certo? Deus é concreto, Saci é concreto, fada é concreto. Mulheres, acreditem, príncipe encantado é concreto. E aí, medo não. Medo depende de uma pessoa para existir. Então, medo é substantivo abstrato. Galera, eu tenho aqui um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato. Se eu tiver um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato, eu tenho um complemento nominal. Sensacional? Tá aprendendo aí? Ok. Esse conceito inicial, ele é fundamental. E aí, a partir desta frase, tem um carro de madeira. Se eu dissesse, tenho carro de madeira, carro, fala para mim, diz a verdade. Carro é substantivo concreto ou carro é substantivo abstrato? Carro é substantivo concreto. Então eu tenho aqui um termo preposicionado que completa o sentido não de um substantivo abstrato, completa o sentido de um substantivo concreto. Isso aqui, galera, pode ser um complemento nominal? Não. Só pode ser um substantivo, só pode ser um adjunto adnominal. Então, esta é a nossa primeira grande diferença aí. O complemento nominal completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo que? Abstrato. O adjunto nominal completa o sentido de um substantivo que? Concreto. Foi substantivo concreto, adjunto nominal. Por exemplo, apagador. Apagador de plástico. Apagador é substantivo concreto, então de plástico é adjunto nominal. Quadro. Quadro de madeira. Substantivo concreto. Então, de madeira é adjunto adnominal. Termos preposicionados que completam o sentido de um substantivo concreto são adjuntos adnominais. Para finalizar a nossa aula, existe um macete agora. Agora é o momento de você sair louco, gritando: mãe, aprendi o que é um complemento nominal e um adjunto nominal. Tá chegando a hora, segura aí. Olha só, se eu disser a frase, ouvi as críticas da população. Rodrigo, isso é um termo preposicionado. Termo preposicionado, que completa o sentido de crítica. Crítica é substantivo concreto e abstrato. A crítica depende de alguém para existir, então é um substantivo abstrato. Mas há uma grande diferença aqui. Galera, toda vez que este termo preposicionado praticar a ação desse substantivo abstrato aqui, olha, praticou a ação, aí eu terei um adjunto adnominal. Percebeu que macete sensacional? Se o termo preposicionado praticar o quê, pessoal? Praticar a ação, eu terei um adjunto, ação, adjunto adnominal. Pegou esse macete exclusivo aqui do português sensacional? Ouvi as críticas aos políticos. Eu coloquei aqui, a mesma palavra. Substantivo abstrato, substantivo abstrato também. Mas com um detalhe. Aos políticos é um termo preposicionado. Minha pergunta, meu querido aprovado, olha, é saber, me responda aí. Aos políticos, os políticos é quem estão praticando a ação
Das críticas? Não. Os políticos não praticam ação. Então, se não praticou ação, complemento nominal. Eu quero saber se você entendeu mesmo. Eu coloquei aqui, duas frases para você fazer sozinho. A primeira frase diz assim: presenciamos o assalto da quadrilha. O outro: presenciamos o assalto ao banco. Termo preposicionado, termo preposicionado. Eu quero saber de você, meu querido funcionário público federal, se isso aqui é um complemento nominal ou uma adjunta nominal. E o de baixo é complemento nominal ou adjunta nominal? Cara, eu vou deixar você pensar. Pensa aí um pouquinho. Dá uma pausa se for preciso no vídeo, mas tenta resolver sozinho. Da quadrilha, é complemento nominal ou é adjunta nominal? Ao banco, complemento nominal ou adjunto nominal? Vou parar a imagem agora, vou congelar a imagem aqui para você pensar. Pronto, galera, agora a gente volta e eu tenho certeza de que você entendeu que presenciamos o assalto da quadrilha. A quadrilha pratica a ação deste substantivo abstrato aqui. E se ela pratica a ação, eu tenho aqui um adjunto, o quê? Adnominal. E aqui, presenciamos o assalto ao banco. O banco pratica a ação de fazer o assalto? Não. Então aqui eu tenho um complemento nominal. Sensacional, pessoal? É isso aí. Com esse macete aqui, você pode inclusive assistir quantas vezes você quiser para diferenciar o que é um complemento nominal e uma adjunta nominal. Pode baixar milhares de questões aí para resolver, diferenciando o complemento nominal e o adjunta nominal. Com essa explicação desta videoaula, você não errará nenhuma questão. Um abraço, pessoal, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, que aí vem mais dicas sensacionais. Eu vou falar aqui sobre orações, sobre verbo, não perca o próximo vídeo. Inclusive, vídeos com músicas que serão sucesso na sua aprovação. Um abraço e até a próxima.